Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Juízes, no capítulo 9, e nós vamos falar sobre Abimeleque. Quem será Abimeleque? Abimeleque, já no verso 1, filho de Gideão, foi a cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém e eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. O capítulo anterior, nós vimos que Gideão teve 70 filhos. E teve esse filho com uma escrava ou concubina chamado Abimeleque. E agora nós vamos, neste capítulo, conhecer a história desse filho que se destacou pela sua maldade e crueldade. Ele se destaca. E ele, como estratégia, ele vai até a cidade de Siquém, era parentes da mãe dele, essa concubina ou escrava, e eles falam com ele: o que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão, filhos das mulheres, não como a mãe dele, que era ali daquela cidade, mulheres legítimas, E ele pergunta: o que vocês preferem? E eles falam: preferimos o nosso governador, o nosso rei aqui da nossa parentela. Uma escolha muito ruim, porque várias outras coisas deveriam ser verificadas na vida dessa pessoa que se candidata. E o único requisito aqui que o elegeu é o fato de ser parente. Acontece isso muito na época de política. Elegem-se presidente eu não digo, são muitas pessoas para votar. Ou seja, deputados, vereadores, porque são parentes. Por uma coisa qualquer, menos porque tem competência, porque tem integridade, e depois a gente fica do jeito que fica por causa dessas escolhas, Então eles elegem, dá a ele 800 gramas de prata tirado do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para os seguirem. Aqui ele já começa a mostrar um fruto de quem ele é. Ele não contratou homens dignos, homens guerreiros. Ele contrata homens ordinários, assassinos, cruéis, mercenários. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra, a casa de Gideão, falecido, E ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então Abimeleque, com o seu exército cruel, vai à casa de Gideão e mata ali 70 filhos de Gideão de uma só vez em cima de uma pedra. E um fugiu. Eles não sabiam que ele tinha fugido ainda, Quando Jotão, que fugiu, soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles. Ele soube de quê? Que Siquém havia coroado Abimeleque como rei. Então agora ele vem, grita para o povo de Siquém e conta para eles uma parábola. Ele cita 4 árvores aqui. Muito conhecida, a gente cita essa parábola muito, principalmente em época de política, por causa do espinheiro, principalmente,
E ele grita assim: uma vez as árvores da floresta resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar sobre vocês, eu precisaria parar de dar o meu azeite, usando para honrar os deuses e aos seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ver o nosso rei. Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar sobre vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira de uva: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar sobre vocês, eu terei de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venham ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. Então Jotão conta essa parábola para dizer ao povo de Siquém que eles escolheram para governar sobre ele espinheiros. E agora eles deveriam ficar à sombra de espinheiro, como se espinheiro tivesse sombra. E que sairia fogo do espinheiro e queimaria as árvores, os cedros. Ele explica isso melhor no próximo versículo, dizendo: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembre que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Muito conhecido um versículo de Gálatas 6, versículo 7, que diz: não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O povo de Siquém elegeu um líder cruel, que contratou um exército cruel, e eles vão colher por isso. Abimeleque foi traiçoeiro, foi mau, e ele vai colher por isso, porque é uma lei espiritual e todos estão sujeitos a essa lei. Seja cristão, seja ímpio, que não crê em Deus, o que plantar vai colher. Não adianta querer colher um bom fruto, querer colher paz, se plantou tormento na vida das pessoas. Não adianta. E ele continua assim: agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo, o espinheiro, né? E queime os homens de Siquém, e que de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo, e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Outro versículo conhecido para ilustrar isso que nós estamos lendo até agora, Lucas 6,44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhe figos, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Precisamos de uma luz forte na hora das nossas escolhas. Sejam elas voltadas a uma liderança espiritual,
seja ela voltadas para amizades, seja ela voltadas para relacionamentos, casamentos, sejam elas voltadas para a política. Precisamos acender um holofote para enxergar bem os frutos, frutos bons ou frutos ruins, e não tomar atitudes focando em algum ponto bom somente e fechar os olhos para todos os outros pontos ou frutos. E aqui no verso 22, nós vamos ver agora uma atitude de Deus em relação a tudo isso. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Ainda bem que foram só 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. E eles revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo crime. Agora aqui, Deus já entra nessa questão. E Deus coloca um ódio entre Abimeleque e o povo que o elegeu. Eles estavam odiando e aí não sabia nem mais explicar o porquê de tanto ódio. Mas foi Deus que colocou para vingança em relação a essa crueldade que foi feita com a descendência de Gideão, 70 filhos mortos. Daqui para frente, nós vamos ver muita luta, muita revolta, e Abimeleque com os seus homens fazendo crueldades e mais crueldades. Mas quando chega no capítulo 46, algo que acontece relacionado à maldição que Jotão colocou. Se isso é justo, tudo bem, fique aí casado com Abimeleque. Mas se não for justo, vai sair fogo de Abimeleque para Siquém e fogo de Siquém para Abimeleque. E Abimeleque vai então contra o povo de Siquém. Eles se juntam numa torre para se sentir seguro. Abimeleque corta uma árvore, um galho de árvore, e manda todo o seu exército cortar um galho de árvore. Chega à beira daquela torre que estava ali 1000 pessoas, homens e mulheres, e colocam aqueles galhos ao redor da torre e coloca fogo. E todos eles morrem queimados. A maldição que foi colocada, se não fosse justo que eles tivessem feito, eles elegeram esse espinheiro, e esse espinheiro saiu fogo dele e queimou a 1000 pessoas que não tinham como fugir de uma torre. Agora é hora de Abimeleque. Abimeleque vai fazer semelhante ao outro povo. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram para ela, fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. A intenção de Abimeleque era a mesma. Mas uma mulher jogou uma pedra do moinho na cabeça dele, de Abimeleque, e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava as suas armas. Lembra, os 70 filhos de Gideão foram mortos numa pedra. Agora, uma mulher lança lá de cima da torre uma pedra. Gente, como que acerta logo a cabeça de Gideão de uma altura que aqui não é colocada? É a mão de Deus mesmo. É a justiça aqui sendo cumprida. Por quem? Por Siquém. Uma outra torre da cidade de Siquém. Uma mulher. Ele ficou tão ferido, e ele vendo que ele ia morrer por aquela ferida, ele pede a um moço ali do seu exército para atravessá-lo com a sua espada. Sabe por quê?
Porque ele não queria que outros dissessem que ele foi morto pela mão de uma mulher, ou que ele foi morto pelo povo de Siquém. E ele toma essa atitude e ele morre ali, mas no momento pela espada, mas o que ia matar ele mesmo era aquela pedra. Por quê? Todas as escolhas que foram feitas por Abimeleque. E a palavra que nós vimos em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa enganar, Ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Exatamente como Jotão falou, se cumpriu. Exatamente pelo ódio que Deus permitiu entre o povo de Siquém e Abimeleque, e eles passaram a lutar e se odiar. E assim termina esse capítulo, termina essa história. Um homem que se fez rei. Aqui não fala que ele foi levantado por Deus, muito menos que o Espírito Santo encheu a vida dele, como nos outros capítulos e os juízes que nós vimos até agora. Mas ele fez escolhas terríveis, foi cruel, e o que ele plantou, ele também colheu. Fica essa mensagem para o nosso coração. Temos que meditar, fazer boas escolhas para plantar. Porque a gente planta, mas a gente não quer a colheita ruim. A gente sempre quer a colheita boa. Mas é uma lei espiritual. Amém?